Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. Lucas 6, a partir do 12. Na semana passada nós terminamos as nossas pregações no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, falando que Jesus era o Senhor do sábado. E ali estivemos comentando acerca da perseguição contra Jesus, que estava aumentando e que crescia a cada dia, mas que Jesus se mostrava cada vez mais disposto e cada vez mais fazendo uso da sua autoridade como Filho de Deus e, inclusive, indo para o embate com os fariseus. E, de repente, o texto terminou dizendo que eles se encheram do furor, perguntando entre si o que iam fazer com Jesus. E agora a gente chega no versículo 12, que diz assim, versículo 12 do capítulo 6. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Vamos parar aqui. Então, como eu disse, nós acabamos de sair de mais um embate que Jesus teve com os fariseus. O primeiro embate, logo no comecinho do capítulo 6, foi quando os seus discípulos sentem fome e pegam espigas no sábado. O segundo embate é quando no sábado seguinte, Jesus entra na sinagoga e cura um homem com uma mão ressequida, e ali os fariseus pensavam o que fazer com Jesus. E o texto segue, e Lucas diz assim, naqueles dias. Lucas nos diz qual eram os dias, só diz naqueles dias, então a gente não tem como precisar quanto tempo passou do versículo 11 para o 12. Lucas só diz naqueles dias, mas Lucas diz assim, retirou-se para o monte. Aí quando Lucas diz o monte, a maioria dos teólogos ou dos intérpretes diz que o artigo o monte, o artigo definido o, dá a entender que quando Lucas falava ou quando Lucas escrevia, era um monte muito conhecido, porque se assim não fosse, ele especificava qual monte era. Então tudo leva a crer que esse monte pelo qual Jesus foi era um monte muito famoso da época, mas que também nenhum teólogo entra no mérito de explicar qual era ou de ficar conjecturando qual era. Mas aí ele diz o porquê, ou qual o intuito de Jesus se retirar para o monte. Ele diz que Jesus passou a noite inteira orando. E é claro, nós já podemos imaginar que um dos pontos da oração de Jesus é o que vai acontecer, pelo que iria acontecer. O título diz, a escolha dos 12. Os seus nomes. Então Jesus orava justamente para que Deus o desse sabedoria, para que Deus lhe desse visão espiritual, para que minutos seguintes, ou que momentos após, quando ele descesse o monte, ele tivesse sabedoria e ele soubesse na hora de escolher os 12. Nós vamos ver que Jesus chama do grupo dos discípulos, ou grupo dos seus seguidores, ele chama-os para si, e dali ele saca 12 pessoas. E como eu disse, era necessário muita oração, porque você vai entender que somente por meio de oração poderia se esclarecer na mente do Cristo, e aqui eu estou falando na mente humana de Jesus, não na sua soberania como Deus também que ele era, os homens a quem Deus queria escolher. Queridos, Deus escolheu só homens complicados, na sua grande maioria pobre, na sua grande maioria um diferente do outro, não tinha ninguém muito parecido, e além de todos esses homens comuns, pobres, diferentes entre si, um deles ainda seria o traidor, um deles ainda se revelaria aquele que, claro, pela responsabilidade dele mesmo, mas cumprindo a soberania de Deus, que é algo difícil de entender, mas é assim. Então, Judas, cumprindo a sua vontade, a sua responsabilidade, de acordo com a soberania de Deus, que já dizia que o filho dele haveria de ser traído, tanto que na frente nós vamos ver Jesus dizer isso. Eu sei que eu escolhi 12, mas um dentre vós, Jesus diz, é diabo. Jesus diz claramente, essas são as palavras de Jesus. Então, você vê que era necessário muita oração, porque suponhamos que aqui agora nós fôssemos uma empresa ou uma igreja extremamente carnal e eu precisasse levantar líderes
Se fôssemos uma empresa, ou se essa igreja fosse uma igreja carnal, eu ia procurar, claro, escolher os que têm a maior qualificação profissional. Eu ia procurar escolher os que têm o maior intelecto. Eu ia procurar escolher os que têm a maior condição financeira. Esse seria o normal de uma empresa ou de uma igreja carnal. E se Jesus não tivesse realmente em íntima comunhão com o Pai, você acha que ele ia chamar os 12 camaradas que ele vai chamar aqui na frente agora? Não iria. Você acha que uma igreja, suponhamos, né, a nossa ideia é bombar, é crescer, é entupir a igreja. Você vai chamar 12 camaradas super complicados como esse, você não chamaria. Entendeu? Ou então você até chamaria, mas diante do primeiro problema você manda embora, porque traz muito problema. E os apóstolos tinham essas características, e você vê que Jesus, quebrando todo o paradigma humano que nós temos do que é bom, de quem é apto, Jesus vai na contramão do mundo e escolhe pessoas, de novo, como eu e você. A gente vai ler aqui os 12 apóstolos, mas nós poderíamos nos encaixar na vida de muitos desses apóstolos. Nós poderíamos nos identificar com qualidades e defeitos de muitos desses apóstolos. O mais famoso, Pedro, que todo mundo conhece, que chegou ao ponto de negar a Jesus. E eu já preguei aqui sobre a negação de Pedro, e eu me pergunto, quem aqui nunca negou Jesus? Quem aqui nunca teve uma atitude de envergonhar Jesus? Quem aqui nunca foi pego, na sua própria hipocrisia? A gente, Senhor, eu te amo, igual cantamos aqui, eu entrego a minha vida como oferta de amor aqui. Aí quando Jesus cobra um negocinho que dói, um negocinho que a gente não quer abrir mão, a gente esquece essa história de que ama Jesus, esquece essa história de que eu entrego a minha vida como oferta de amor, e a gente dá um passo atrás. Então, nós podemos nos ver aqui. Mas vamos seguir e a gente vai começar a entender melhor. Aí diz assim no 13, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Então, como eu disse no início, ele chama a multidão dos discípulos que o acompanhavam. E diz assim, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, como eu disse, a perseguição aumentava, o embate aumentava, e Jesus, já ciente disso, sabendo que a perseguição aumentava, que ele precisaria agora de não apenas seguidores, ele precisava de apóstolos, de discípulos que tivessem compromisso, intimidade, comunhão com ele separa 12, já entendendo que a partir de agora o embate seria maior, que o ministério seria mais difícil. Ele chama 12 pessoas para estar ao lado dele. Então você vê que ele diz que dos discípulos ele escolhe apóstolos, que, como eu disse no início, o discípulo é apenas um aluno. O apóstolo, ele tem a característica de ser um adepto, um seguidor, alguém que não se afasta do mestre. Você vai ver que muitas das passagens que nós vamos ler mais na frente, inclusive os discípulos de Jesus vão embora. Tem uma vez que Jesus começa a pregar uma pregação super dura em João capítulo 6, e os próprios discípulos dizem assim, poxa, mestre, se o discurso é esse, essa palavra é muito dura. Aí Jesus diz assim, se é duro, vocês podem ir embora. Aí o texto diz que um monte vai embora. Aí Jesus vira para os apóstolos, que não eram só discípulos, mas eram seguidores, eram aqueles que tinham intimidade. Jesus diz assim, e vocês? Vocês não vão embora também não? Vocês não vão junto com eles? Aí Pedro, como apóstolo, como eu disse, não era só um discípulo qualquer. Pedro se coloca de pé e diz, para onde nós iremos, mestre? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então você vê a diferença, porque discípulo, muitos eram. Seguir Jesus, muitos seguiam. Mas apóstolo, essa intimidade, esse compromisso, somente poucos tinham, e a gente vai ver isso com o passar do tempo. Então, Jesus os chama de apóstolos. Eu queria chamar a atenção aqui para a palavra apóstolo. O Novo Testamento, ele usa o termo apóstolo em dois sentidos. Num sentido mais amplo e num sentido mais estrito. No sentido mais amplo, os irmãos depois vão ler, e a Bíblia vai chamar Barnabé de apóstolo, a Bíblia vai chamar Epafrodito, que era o pastor de Filipenses, de apóstolo, a Bíblia vai chamar Apolo, Silvano, Timóteo, o próprio Timóteo, de 1 e 2 Timóteo, a Bíblia vai chamá-lo de apóstolo. Mas o apóstolo aqui é no sentido da palavra enviado, comissionado, alguém que era responsável por ter fundado e estar conduzindo as igrejas do Novo Testamento. Contudo, quando eu digo que hoje nós não temos mais apóstolos, eu estou falando do sentido mais estrito da palavra. O sentido mais estrito da palavra apóstolo é justamente os apóstolos que andavam com Jesus, os 12.
com a exceção de Paulo, que foi chamado posteriormente pelo próprio Jesus. Tirando esses que eram apóstolos de Cristo, aqueles que formaram as bases da igreja, o Novo Testamento chama eles de colunas da igreja, fundamentos da igreja, não existem mais. Então hoje, o camarada que sai daqui de Andorinhas e vai plantar uma igreja, quem sabe no Amazonas, no sentido amplo da palavra, ele é um apóstolo, no sentido de enviado, comissionado, missionário. Então hoje, a igreja prefere, até para preservar a palavra apóstolo, dos apóstolos de verdade, os verdadeiros apóstolos da Bíblia, a gente prefere chamar esse irmão que vai lá para o Amazonas de missionário. Ponto. A gente não entra muito na nomenclatura apóstolo. Diferente de outros hoje que vão para a televisão e se autodenominam apóstolos, mas que na verdade nunca saíram dos seus tempos luxuosos para fundar igreja nenhuma. Na verdade nunca saíram dos seus carros de luxo, dos seus apartamentos de luxo, para ir para o campo missionário e fundar uma igreja. E se autodenominam apóstolos. Então, só queria fazer esse esclarecimento da palavra apóstolos, que a Bíblia você vai encontrar tanto do termo amplo como do termo estrito. Mas então, o apóstolo é alguém comissionado com autoridade para representar alguém. Era isso que os 12 seriam. Na verdade, eles seriam não poderosos por si mesmos, mas seriam poderosos por meio daquele que os enviou. Então isso também é uma característica do apóstolo. Como eu disse, eu poderia escolher aqui na igreja pessoas com nível superior, mas o apóstolo, você percebe isso, eles eram, na sua grande maioria, iletrados, mas a autoridade que repousava sobre eles, o poder, vinha de Jesus. Então o apóstolo é alguém comissionado, é alguém que é dado autoridade, ele não tem autoridade por si mesmo. De novo, fazendo um paralelo com o que a gente vê hoje, muito diferente da televisão, onde os camaradas arrogam para si autoridade e poder, sendo que na verdade o ser humano não tem nada, se do alto não lhe for dado. Até a decisão sobre a vida de Jesus, Jesus diz isso, se não me engano, para Herodes. Herodes diz, olha, você não sabe que eu tenho poder para tirar a sua vida? Aí Jesus fala para ele, sabe de nada. Jesus fala, olha Herodes, se do alto não lhe for dado, você não pode nada. Ou seja, até tirar a minha vida, se você assim não fizer, vai fazer porque do alto vai ser concedido permissão para isso. Então cuidado também com isso. Então, para terminar essa questão e a gente entrar no nome dos 12, eu queria só fazer uma última aplicação. Você vê que Jesus chama 12. Muito parecido com as 12 tribos de Israel, muito parecido com os 12 patriarcas, muito parecido, se você for para Apocalipse, com as 12 colunas da cidade da Nova Jerusalém. Então você vê que Jesus sempre teve, ou o plano de Deus para a sua igreja, sempre foi una, como eu tenho já ensinado aqui há algum tempo. O que é isso, pastor? A igreja é uma, é a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, ela é uma só. Ela, lá no Antigo Testamento, representada pelos 12 apóstolos, pelas 12 tribos. Agora, representada pelos 12 apóstolos. Então, é a mesma igreja, se manifestando em épocas diferentes. É o mesmo povo, é o mesmo ajuntamento, manifestado de forma diferente, em época diferente, mas Deus sempre teve o mesmo propósito. Então agora, antigamente, 12 patriarcas, 12 tribos, agora nós temos os 12 apóstolos que vão dar sequência na obra de Deus que ele sempre teve, que ele sempre planejou desde os tempos eternos. E vamos lá para o nome dos apóstolos, o texto diz assim, Simão, versículo 14, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Deixa eu parar aqui, depois eu continuo lendo. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então aqui a gente está num personagem, acredito eu, mais fácil e mais conhecido da Bíblia. Até que você tenha pouco tempo de igreja, ou tenha lido pouco a sua Bíblia, você já sabe que Simão Pedro é o apóstolo Pedro, que de acordo com a Igreja Católica é o primeiro Papa, e que de acordo com a gente é apenas o apóstolo Pedro, um homem cheio de falhas, de defeitos, mas também de muitas qualidades, o homem o qual nós conhecemos que foi aquele que afundou, mas foi o único que andou sobre os mares. Tirando Jesus, Pedro foi o único que andou sobre as águas. Ah, mas ele afundou, pastor. É verdade, mas ele andou. Ele teve coragem, ele teve fé, convicção, disposição para dar 2, 3 passos, que seja, mas deu, depois falhou e afundou. É o apóstolo que a gente conhece, que negou Jesus 3 vezes.
Era aquele que dizia, Senhor, estou pronto para morrer contigo. E Jesus disse, olha, cara, você vai me negar 3 vezes. É o apóstolo, em compensação, que depois que se arrepende de ter negado Jesus e cheio do Espírito Santo, em 2 pregações dele, 3.000 em uma, 5.000 na outra, se convertem. Esse é o nosso famoso Pedro. É o apóstolo no qual Jesus troca o nome dele de Simão e acrescenta Pedro, que no original, apesar da gente saber que algumas igrejas exageram nesse significado e dizem que ele é a pedra angular da igreja, não é ele, a pedra angular é Jesus, mas o nome Pedro vem de Petrus, pedra, ele era uma rocha. Jesus, sendo que o interessante é que Jesus faz isso assim, entre aspas, pela fé, porque Jesus já sabia que Pedro era um camarada extremamente inconstante, que ele só seria melhorzinho depois da regeneração do Espírito Santo nele, e ainda assim Jesus chama ele de rocha, que de rocha ele não tinha nada no início. Depois do Pentecostes, verdadeiramente ele se transforma numa rocha. Mas aí, deixe-me abrir um parênteses, ele não ficou perfeito, porque em Gálatas, depois do Pentecostes, Paulo diz assim, olha, eu tive que exortar Pedro cara a cara. Porque Pedro, o apóstolo Pedro, o camarada da igreja, mesmo após o Pentecostes, que ele já tinha se transformado numa pessoa muito melhor, num apóstolo muito mais firme, ele fazia o seguinte, quando ele estava no meio dos judeus, ele se portava como judeu. Quando ele estava só com os gentios, ele se portava como gentio. E quando vinha alguém dos judeus, ele saía de perto dos gentios e fingia que não tinha, ou que não praticava o hábito. Aí Paulo chama ele, e Paulo diz em Gálatas, eu o exortei cara a cara, ou seja, eu chamei a atenção dele na frente de todos. E aí às vezes a gente tem de novo, comparando com o que algumas pessoas falam, né, que os papas são infalíveis, não podem ser repreendidos, que os padres também não podem, e alguns pastores evangélicos também acham que não podem ser repreendidos. Mas como é isso? Se o próprio Pedro foi exortado por Paulo, Pedro poderia falar, Paulo, está de brincadeira? Eu fui o primeiro, você é o último, chegou agora, pô. Já está achando que é quem? Chegou ontem, eu andei com Jesus, Paulo, você nem andou, você teve uma revelação com Jesus na estrada de Damasco, mas você vê que Pedro segurou a exortação e bancou, porque ele reconheceu que a exortação era justa e que ele realmente tinha dado mole para isso. Mas então, esse é o apóstolo Pedro, acho que não preciso que a gente perca muito tempo com Pedro, porque é muito conhecido. Então, Pedro escreveu 2 cartas na Bíblia, 1ª e 2ª Pedro, foi ele que escreveu, e isso é um resumo apenas de Pedro. Vamos lá, próximo apóstolo diz assim, e André, seu irmão. André aqui é irmão de Pedro, e tem algo muito interessante aqui, porque se você depois ler lá em João, capítulo 1, versículo 40 ao 42, André que leva Pedro para os caminhos do Senhor. Pedro tomou uma posição de destaque, tomou uma posição de liderança. Pedro realmente foi muito relevante para a igreja e a Bíblia fala muito dele. Em contrapartida, André, você quase não ouve falar de André. Ele não tem tanta visibilidade nos quatro evangelhos, mas foi ele que vai para Pedro, para o seu irmão, e diz, vinde, nós achamos aquele a quem dizem ser o Messias. Então você vê que interessante também, né? Nem sempre aqueles que ocupam cargo de destaque são aqueles que têm um privilégio tão grande como esse de chamar ou de levar o seu irmão a Cristo. Ou seja, às vezes você acha que o convite que você faz para trazer alguém para a igreja é coisa pequena, mas aquele convite pode se transformar num grande missionário, num grande pastor, num grande homem ou numa grande mulher de Deus. Então, cuidado, queridos, não menospreze o convite, não menospreze o poder de Deus, porque André chama Pedro, seu irmão, para conhecer a Jesus, e Pedro se transforma em quem ele se transformou, num grande pescador de almas. O texto segue e diz assim, ainda no 14, Tiago e João, vamos parar aqui. Tiago e João, provavelmente, você vai ler em Marcos 3 e Lucas 9, que Jesus os chama de Bonerges, filhos do trovão. E aqui é muito interessante que a gente olha para o João aqui, é o apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que escreveu 5 cartas. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu o Apocalipse, e ele escreveu 1º, 2º e 3º João. Ele escreveu 5 livros na Bíblia, o João. E ele é o apóstolo do amor, o apóstolo que fala muito de amor. Só que se você ler Lucas 9:54, é o apóstolo, por isso que o nome deles eram os irmãos, os filhos do trovão, que diz assim, Jesus ninguém quis te ouvir, só quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu e matar todo mundo que não quis te ouvir?
São eles que dizem isso. Jesus fala, para, não é por aí não. Não precisa tanto. Deixa quieto esse negócio. Mas são eles, é o apóstolo do amor que diz, Jesus, ninguém aí deu ouvido para o Senhor. Se eu quiser, eu resolvo esse problema. Eu oro, o Pai manda descer fogo, a gente mata todo mundo. Pronto, acabou essa história. Então, esse é o apóstolo João, que é o discípulo a quem ele, 5 ou 6 vezes no Evangelho de João, diz o discípulo a quem Jesus amava. Ele não se identifica, não. Ele não se coloca como primeira pessoa, até para não ficar muito soberbo, mas 6 vezes no Evangelho de João ele vai dizer assim, e estava com ele o discípulo a quem ele amava. E todo mundo entende que é o João, o próprio João é o discípulo a quem ele amava, aquele que na ceia reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Então havia um relacionamento bem estreito mesmo entre João e Jesus. Então, esses são Tiago e João. Aí você vê, um irmão super conhecido, escreveu 5 livros, o discípulo que mais viveu, que foi João, porque ficou na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, morreu de velho. Tiago, o primeiro a morrer. Vocês lembram da passagem que a mãe dele chega e fala assim, Jesus, faz um favorzinho, coloca um filho meu à direita e outro à esquerda do seu trono, quando você estiver no céu. Aí Jesus fala para ela, olha mulher, tu não sabe o que pede. Teus filhos vão ganhar 2 bênçãos. O primeiro vai ser o primeiro a morrer, Tiago, primeiro mártir. Dos 12 ele vai ser logo o primeiro a ir para a glória. E o segundo, João, vai ser o último a ir para a glória. Então esses são os irmãos Tiago e João, bem conhecidos nossos, mas você vê, Tiago não tem tanta visibilidade, porque é o primeiro a morrer, e João é o último a morrer, já ganha uma visibilidade muito maior. Então você vai vendo, lembra do que a gente falou aqui na aula sobre os dons espirituais semana passada? Que os dons, eles são concedidos a cada um conforme Deus quer. A sua vida, o seu ministério, o seu plano, o seu propósito aqui, é conforme a vontade de Deus. 2 irmãos, filhos da mesma mãe, chamados no mesmo instante, apóstolos. O primeiro a morrer, não teve nem tempo de exercer muito ministério, o outro o último a morrer. Por quê? Porque o plano de Deus para um era morrer no início e o outro era morrer mais tarde. Então que a gente também não fique assim, às vezes, né? Não digo nem murmurando, mas olhando para o ministério de alguém e falando, por que o meu ministério não é assim? Por que o meu não é assado? Por que eu não tenho o privilégio de ir para missões? Por que eu não tenho o privilégio disso, daquilo? Queridos, você talvez seja um Tiago. Talvez o irmão seja um João, talvez você seja André, talvez o irmão seja um Pedro. Enfim, não compete a gente escolher, compete a Deus nos chamar, nos capacitar e que nós façamos simplesmente a obra. Então você vê, já falamos aqui de 2 duplas de irmãos, André e Pedro, totalmente diferentes. André chama Pedro e fica bem escondido depois com o passar do tempo. Aqui Tiago e João, os 2 irmãos também. Tiago não tem tanta visibilidade, João tem grande visibilidade, então cuidado com isso. Se seu irmão tem mais visibilidade, ou se você tem mais visibilidade que seu irmão, isso não importa, queridos. Eles eram apóstolos e nós somos filhos de Deus, salvos pelo mesmo Jesus, independente da obra que nós desempenhamos aqui na igreja. Mas vamos seguir. O texto diz assim, Filipe, vamos parar aqui em Filipe. Filipe é aqueles irmãos vão lembrar que em João 1,41 vai correndo a Natanael, debaixo da figueira, se não me engano, e fala para Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés falava, vinde, e aí, mais na frente, Filipe também, você vê, apóstolo, ele diz assim, andava com Jesus há um tempão, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ele diz justamente isso, mostra-nos o Pai, e isso basta. Jesus olha para ele e fala, ô Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Você está esse tempo todo comigo e não entendeu esse negócio ainda? Eu e o Pai somos um. Aí então esse é o Filipe, é o que chama Natanael e é o que sincero, com o coração sincero, humilde. Mas você vê que bem ingênuo e que ele não tinha ainda total percepção das coisas de Deus. É o que diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus parece que diz, poxa, você é muito bobo, tu ainda não aprendeu o beabá. Jesus vira para ele e fala, olha, quem vê a mim vê o Pai. Então esse é o Filipe. E aí, logo em seguida, o texto diz assim, Bartolomeu. E aqui a gente tem alguma divergênciazinha com as outras listas. Por quê? Nas outras listas, o nome que aparece, em algumas é Bartolomeu, em outras vão aparecer Natanael. E aí, os teólogos têm um consenso de que esse Bartolomeu é justamente o Natanael que Filipe foi lá correndo chamar e dizer, olha, vinde, nós achamos o Messias. E esse Bartolomeu, que os teólogos dizem que é o mesmo Natanael, é aquele que todo mundo também lembra, que diz assim, Filipe, fala sério, porventura pode alguma coisa boa vir de Nazaré?
Está dizendo que Jesus de Nazaré é o Messias? Tem nada de bom lá naquele lugar? Nada de bom lá em São Gonçalo? Só tiro, só problema, só calor, só estresse, só engarrafamento? Pode uma coisa vir boa de São Gonçalo? Aí, enfim. Aí você vai começando a entender que são pessoas, como eu disse no início, comuns, com problemas, com pecados, com falhas, com defeitos, igual você, igual a mim. E Jesus chamou esses camaradas para ser os seus apóstolos mais chegados, os seus companheiros mais próximos de batalha. Então, esse é Bartolomeu, ou quem sabe, como eu disse, Natanael, que vocês vão ver lá no capítulo 1 de João, dizer, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Creio que não. E o texto segue e vai dizer assim, versículo 15, Mateus também, queridos, não preciso nem perder muito tempo. Já falamos sobre Mateus. Mateus foi o que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Mateus é o publicano, cobrador de impostos, que nós pregamos aqui há poucas semanas, que Jesus passa e diz para ele, vem, segue-me, larga tudo, e ele larga toda aquela cobrança de impostos e segue a Jesus. Então Mateus não precisa de muita explicação, os irmãos sabem, não requer muito tempo. O texto segue e diz assim, e Tomé é também muito famoso. Tomé é aquele famoso camarada que, quando os discípulos se reúnem, fala, Tomé, Jesus apareceu aqui, ele ressuscitou. Tomé fala, só acredito vendo, só acredito se ver, e não quero só ver não, quero tocar nele. Aí Jesus aparece para Tomé e diz, Tomé, já que tu queres tanto, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado e verás que eu não sou um fantasma. E aí, esse mesmo Tomé, que até então parecia um pouco titubeando, descrente, é o mesmo que quando ele toca, dizem os teólogos, que ele faz uma declaração que até então nenhum dos outros apóstolos tinha feito. Ele diz assim, quando ele toca em Jesus, Senhor meu e Deus meu, que até então Senhor, Jesus, Messias, Salvador, era um termo muito comum, inclusive entre os apóstolos, mas que até então não tinham ainda a noção de quem Jesus realmente era. Aí Tomé, o mesmo que diz, só acredito vendo, é o que na hora que ele toca, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele coloca Jesus num patamar que ninguém ainda tinha colocado e que ninguém ainda tinha tido essa percepção. Ele diz, tu és o meu Deus, tu és Deus, tu és o Verbo encarnado. Ainda que Pedro já tivesse feito uma declaração muito sensacional, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna, ainda que Pedro tivesse uma outra declaração, que é aquela que Jesus diz assim, quem dizem que eu sou? Aí uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Jesus diz, olha, nós dizemos que tu és o Filho de Deus, o Messias. Aí Jesus diz, olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o Espírito. Então, ainda que Pedro tivesse algumas relações legais, algumas declarações legais, essa, Senhor meu e Deus meu, saiu da boca do próprio camarada que disse, eu só acredito vendo. Então você vê que Jesus nunca chamou ninguém perfeito, gente. Jesus nunca chamou ninguém sensacional, ninguém, até porque se ele tivesse ficar esperando isso da gente, eu acredito que ninguém estaria aqui hoje. Eu acredito que ele não teria nenhum apóstolo. Se Jesus estivesse esperando perfeição para ter apóstolo, não ia ter ninguém. Se Jesus estivesse esperando perfeição para formar a igreja de Andorinhas, não ia ter ninguém. Então, queridos, Jesus nunca exigiu perfeição. Jesus nunca exigiu perfeição, ele deu, ele mostrou, ele cumpriu. E o que ele quer da gente é um coração quebrantado, arrependido, e alguém que busque a cada dia se assemelhar a ele. Então isso é fato quando a gente vê a lista dos 12. O próximo, Tiago, diz assim, voltando para o versículo 15. Tiago, filho de Alfeu. Então aqui a Bíblia pouco menciona sobre Tiago. Nós também não vamos ficar conjecturando aonde a Bíblia não fala. Quando a Bíblia se cala, a gente cala. Quando a Bíblia fala, a gente fala. E a Bíblia se cala. A Bíblia fala pouquíssimo sobre Tiago, filho de Alfeu. Pode ser que ele tenha sido, mas aí também é um pode, o autor da epístola de Tiago lá na frente. Mas pode ser que isso não é certo. O texto segue e diz assim, e Simão, chamado Zelote. E aqui tem algo muito interessante. Eu já cansei de ouvir pregação, não sei você, que falava que Simão Pedro, que Pedro também é Simão, né? Mas aqui é Simão Zelote. Simão, lá no começo, o primeiro que a gente falou é Simão Pedro. O Pedro, o primeiro apóstolo, que a Igreja Católica chama de Papa. Aqui é Simão também, mas é Simão Zelote. Eu já cansei de ouvir pregação dizendo que quem era Zelote era Pedro. O Petrus, que Jesus diz que tu és esta pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja.
Sendo que não é. As pessoas falam, não, porque Pedro era um camarada muito decisivo, muito impulsivo, ele tinha um gênio muito forte, então tá vendo? Pedro era zelote, mas não é esse Simão que era o zelote. O Simão que é o zelote é o penúltimo, ou último, é o penúltimo da lista, antepenúltimo da lista. Não é o Simão Pedro primeiro da lista. Então você vê como que às vezes a gente vai reproduzindo algo errado, vai passando, porque a gente escuta do púlpito, o pessoal fala, tá vendo? Por isso que Pedro era brabo, ele era zelote. Não, zelote era o Simão, lá de baixo, como eu disse, antepenúltimo, porque ainda vai ter mais dois aqui ainda. Dois apóstolos ainda, que também têm nomes iguais. Então, Simão, zelote. Por que zelote, queridos? Porque provavelmente ele participou de um partido, não é bem político, mas de um ajuntamento que era conhecido como zelotes, porque eles tinham um zelo exagerado e eles eram reconhecidos sim por pegar, se possível, em armas e sempre que podiam se rebelar contra Roma e contra os cobradores de impostos. Eles não se sujeitavam ao poderio de Roma. Então, Simão, zelote, guarde isso, não é Simão Pedro, o primeiro apóstolo, que eu já reproduzi isso, já ouvi isso e achava que isso era verdade, não é. Então o texto segue e diz assim, 16, Judas, filho de Tiago. Aí aqui, entra eu estava lembrando essa semana, que a Andréia me falou que, certa feita, o Sandro perguntou para ela assim, Andréia, Judas, que traiu Jesus e escreveu o livro na Bíblia, não é possível esse negócio. Quem escreveu o livro de Judas foi esse Judas aqui, que a gente está lendo aqui agora. Judas, filho de Tiago, que também não é filho desse Tiago que a gente acabou de ler aqui não, irmãos. Porque os nomes eram muito parecidos. Então você vê que só no colégio apostólico, a gente tem esse Judas, que lá nos outros apóstolos você vai encontrar como Judas Tadeu. Ou alguns apóstolos vão chamar ele só de Tadeu. Então é Judas Tadeu. E o outro é Judas Iscariote, que a gente vai falar já sobre ele. Então você vê que existiam dois Judas, existiam dois Simão. Tiago tem dois. Tem o Tiago, irmão de João, e tem o Tiago, filho de Alfeu. Então fica fácil, Às vezes você fala assim, caramba, eu não consigo decorar, pastor, o nome dos 12. Mas fica fácil você falar assim, Judas tem dois. O Tralha e o que escreveu a epístola de Judas. João tem o apóstolo apenas, só ele. Tiago tem dois. O irmão de João, o apóstolo que escreveu 5 livros, que foi o primeiro a morrer, e o Tiago, filho de Alfeu, que é o Tiago menor. Simão tem dois. Simão Pedro e Simão Zelote. Só aí você já tirou 6. Com João, que eu falei, que é o apóstolo que é um só, você já tem 7. Aí você lembra de Mateus, 8. Aí Bartolomeu já é um pouquinho mais difícil, Pessoal, já é difícil lembrar de Bartolomeu. Então, assim, você vê que não é tão difícil de decorar o nome de todos os apóstolos. Aí tem Filipe também, que é o famoso Filipe. Então, assim, não é muito difícil decorar. Dá pra gente ter uma percepção quando a gente vai fazendo por eliminação. Porque 6 tem um nome e tem nomes iguais. Então, voltando para cá, Judas, filho de Tiago. Então, só esclarecendo aqui o que uma vez foi dúvida do Sandro, eu acredito que pode ter sido dúvida de um monte de gente quando pega a Bíblia pela primeira vez e lê Epístola de Judas. Então o pessoal, esse cara tem direito de escrever alguma coisa? Não tem direito de nada. Traiu Jesus, ainda quer escrever? Mas não, o Judas que escreveu aqui é o Judas que nos outros evangelhos é chamado de Tadeu. Judas Tadeu é o discípulo de Jesus que escreveu essa epístola. Então, seguindo para o último apóstolo, diz assim, Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Interessante é que os apóstolos fazem questão de colocar que se tornou traidor. Não passa batido não, então assim, ninguém deixa em branco. Não cabe esquecimento esse negócio. Onde tiver o nome de Judas, o pessoal escreve do lado, traidor. Tem passagens do Novo Testamento, talvez os irmãos não se lembrem, E eu, estudando, essas passagens me voltaram à memória. Tem uma passagem que diz que ele era ladrão, que ele colocava a mão na bolsa, que ele era o tesoureiro do colégio apostólico. Aí tu vê que o negócio de tesouraria é complicado, tá vendo, Alexandre? Desde a época do período apostólico, a tesouraria não é um departamento muito legal para se trabalhar, tem que ter muita espiritualidade. Judas foi o primeiro tesoureiro, o primeiro a botar a mão na sacola. E eu lembrava disso vagamente. Outra coisa, quando Maria
acho que a irmã de Lázaro, unge Jesus com um unguento muito caro, muito valioso, ele é aquele que fica de pé e fala assim, para que isso, pô? Podia ter vendido esse negócio aí, vendido. Aí ele diz assim, né, para fingir espiritualidade, pô, a gente fazia uma boa ação, dava para os pobres. Aí o texto diz, mentira, ele não queria dar nada para os pobres. O texto diz isso mesmo, que ele era ladrão, e ele não queria ungir Jesus. Aí Jesus diz assim, para com esse negócio, os pobres vós tendes para sempre convosco, mas eu daqui a pouco estou partindo. E essa é a resposta de Jesus para ele, quem diz, fica na tua aí que você vai ter muito pobre, já que você quer fazer boa ação, já que você quer ajudar pobre, Jesus sabia que não era isso, você vai ter muito tempo para fazer isso, mas eu daqui a pouco estou partindo. Então, tem algumas falas de Judas Iscariote que são interessantes. Por exemplo, quando Jesus está na última ceia, Jesus fala assim, ele já tinha recebido as 30 moedas, o traidor já tinha recebido a grana, a propina. Aí Jesus fala assim, um dentre vós que põe a mão comigo no prato vai me trair. Aí ele diz assim, porventura sou eu, mestre? Carapaz, né, rapaz? Dá vontade de estar lá e dar um tapa, falar, para com isso, deixa de ser hipócrita. Já estava com o dinheiro, depois você leia. Ele já tinha pego o dinheiro, já tinha planejado entregar Jesus. Aí Jesus fala assim, um dentre vós aqui vai me entregar, um dentre vós vai me trair. Aí o texto diz que eles começam a perguntar, quer ver? Mateus 26, 25. Mateus 26, versículo 25 diz assim. Mateus 26, Então Judas, que traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus. Aí olha Jesus é mais sensacional. Tu o disse. Tu o disseste. Então, você vai ver isso. Jesus diz assim no 23, o que mete a mão no prato comigo me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Aí então Jesus diz, olha, está escrito que eu vou ser traído. Então, como eu disse aqui, soberania de Deus, responsabilidade de Judas. Judas é responsável pelo pecado dele, pastor? Mas ele também cumpriu a soberania de Deus, porque já estava escrito. Como explica isso? Não sei. Aí o texto diz assim, eu vou como está escrito. Aí Jesus diz, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Aí ele diz essa, porventura sou eu, mestre? E já tinha pego as 30 moedas. Sabia que era ele. Então, esse é o Judas Iscariotes. Então, queridos, olhando para esse contexto desses homens, o que se destaca, mais uma vez, é o amor de Jesus. A graça e a misericórdia dele de chamar homens como eu e você, pecadores, cheios de defeitos, e fazer desses homens os homens mais influentes daquela época. Fazer desses homens a semente do Evangelho. O Evangelho não começou, queridos, com os reis, o Evangelho não começou com os intelectuais, o Evangelho não começou nas academias, o Evangelho não começou na tropa de Roma, no Império de Roma. O Evangelho começou com homens pobres, pequenos, falhos, cheios de imperfeições, e tem umas passagens no Evangelho que diz assim, eles estão impactando o mundo. Tem uma passagem que eles pregam, e acho que a deusa, se não me engano, a deusa Artemis, alguma deusa, a deusa Diana, cai em descrédito, e eles dizem assim de Paulo e dos apóstolos, tem que prender esses caras, eles estão virando o mundo de cabeça para baixo. Então, 12 homens, não o filme 12 homens, mas 12 homens, e que não era 12, era 11, porque um era traidor, foram a semente do que a gente conhece hoje como igreja. Eles deram a vida, deram um sangue. E aí, de novo, somente Jesus pode fazer isso. Pegar um corpo completamente misto, como nós temos aqui hoje, totalmente diferente, unir e dizer, vocês são família. Unir e dizer, vai dar certo. Um é como Judas, o Judas, digo, não o traidor, claro, apesar de a Bíblia dizer que não, a Bíblia diz que no nosso meio tem joio, então também não se escandalize com isso. Eu ia até fazer uma aplicação acerca disso, vou adiantar. O fato de Judas ter sido chamado e o fato de Judas ter, inclusive, exercido o ministério, é um ponto de exclamação para a gente, brilhando, dizendo assim, cuidado, nem todo que exerce ministério é um verdadeiro discípulo. Cuidado, nem todo que se diz pastor é pastor. Cuidado, nem todo aquele que está dentro da igreja dizendo Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Cuidado, nem todo aquele que parece joio
ou melhor, que parece trigo é trigo, na verdade vai se revelar joio lá na frente. Então eu ia até fazer uma aplicação sobre isso, mas o que eu quero dizer é, dentro de um corpo misto como esse, onde não compete a mim dizer quem é joio, quem é trigo, até que me prove o contrário, todo mundo é trigo, até que me mostre com atitudes externas que não seguem a Jesus, para mim todo mundo é discípulo de Jesus, mas isso serve também para que a gente não coloque o nosso coração no homem, para que amanhã ou depois, quando um pastor, ou um que se dizia pastor, se revelar um filho do diabo, um Judas, você não fale, vou sair da igreja, não quero mais saber disso, o pastor fez. Queridos, no colégio apostólico tinha um que era o traidor. Por que se escandalizar se hoje tem homens vendendo a Jesus? Por que colocar a culpa no Evangelho se hoje tem ditos pastores que não fazem a obra como deveriam fazer? Então isso é um alerta para a gente e um ponto de exclamação dizendo, não coloque a sua esperança nos homens, não coloque a sua confiança nos homens, porque no colégio apostólico tinha Judas. Por que hoje na igreja não teremos pessoas lobos vestidos em pele de cordeiro ou de ovelha? E uma aplicação que eu sempre faço, o lobo nunca vai dizer que é lobo. O lobo nunca vai pregar como um lobo. O lobo nunca vai se mostrar como um lobo. Ele sempre vai pregar manso, ele sempre vai falar de amor, ele sempre vai pregar de vitória, ele sempre vai colocar um terno e gravata e vai usar o linguajar crente, mas no fundo ele é lobo. Mais cedo ou mais tarde ele vai se revelar um lobo. Por isso é importante que os irmãos sempre consultem tudo que está sendo pregado com a Bíblia. Sempre olhem para mim e para o que eu estou pregando e me comparem com a Bíblia. Sempre me comparem com a Bíblia. Não me comparem com o pastor da igreja tal, com o pastor da igreja B, com o pastor da igreja C, com o pastor que já passou por aqui. Porque talvez, se vocês me compararem com os pastores que já passaram por aqui, talvez eu serei melhor do que uns, piores do que outros, mas sempre me compare, sempre examine o seu pastor pela Bíblia. Sempre me compare com Jesus, que aí você vai sempre ver que falta muito para eu ficar bom. Sempre falta bom, pastor, para você melhorar muito. Aí você ora por mim, ora pela vida dele, que está longe de ser igual a Jesus, rapaz, está difícil. Então, nunca me compare com outros homens, e nunca olhe para mim e coloque a sua esperança última em mim. Claro, você deve gerar expectativa sobre o seu pastor, deve criar expectativa, porque eu estou aqui para isso, mas a sua última esperança sempre tem que ser em Jesus, porque Judas era um dos traidores. Para terminar, vou fazer algumas aplicações. Já falei isso, só para repetir. Aqui, Jesus dá início à obra missionária mundial. São esses camaradas que vão começar a pregar o Evangelho a toda criatura. São eles que serão espalhados por meio da perseguição e vão fundar igrejas que somente por eles estamos aqui hoje. Somente por eles, tudo começou neles. Então hoje, quando a gente oferta para missões, lembrando hoje até o segundo domingo, onde nós, por costume, ofertamos para missões na nossa igreja. Então, quando você oferta, quando você vai no projeto missionário, você está participando de algo que começou aqui. Olha que privilégio, começou aqui. Aqui Jesus fundou as missões mundiais. Esses foram os primeiros camaradas a sair dos seus países e ir para outros lugares, simplesmente para pregar o Evangelho. Outra coisa que eu queria fazer, outra segunda aplicação. Estamos diante da cerimônia de ordenação mais solene que existiu. E não tem pompa, não tem riqueza, não tem glamour, não tem status, não tem televisão, não tem mídia, não tem ninguém aparecendo, só quem aparece é Jesus. Aí hoje, a gente vê algumas ordenações aí, né? De alguns pastores, os camaradas fazem um verdadeiro showmício. Tem uns que sentam no trono, parece até um trono de rei. Tem uns aí na internet colocando, inclusive, coroa de rei mesmo. Uma coroa de rei. E nós estamos vendo os 12 apóstolos serem ordenados ao ministério sacerdotal, ao ministério pastoral da época, e não tem nada disso. Não tem honra, não tem glória para si mesmo, não tem ninguém batendo palma, não tem nada disso, é uma simplicidade que assusta. Eu acho que, de novo, nós como igreja, e eu principalmente, e aqueles que um dia, se Deus levantar aqui, pastores, devemos rever os nossos conceitos quanto à glória, à palma, ao louvor para a gente, quando que os apóstolos não tiveram nada disso. Entendeu? Então, não se assuste se você perceber que eu tento ser o mais simples possível. Eu lembro que no dia do culto de posse, Zezé falou assim, pastor, o que o senhor quer? Eu quero um culto. Não, mas o senhor quer flores? Zezé, fica a seu critério. Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, não precisa. Eu quero um culto.
quero a presença do Espírito Santo. Não que eu ache, olha que absurdo colocar flores, não é isso. Só que eu estou dizendo que, claro, uma flor não vai fazer mal a ninguém. Só que eu estou dizendo que tem pessoas que descaminham para um ponto, que fazem de um culto de posse, de ordenação, algo que o próprio Jesus não fez. É um absurdo chamar para si uma glória, fazer um show que o próprio Cristo não fez. Então, cuidado, de novo, isso deve servir para a gente de exortação. Já falei sobre isso. Terceira aplicação que eu quero fazer é que nenhum dos apóstolos eram ricos. Pelo contrário, 4 eram pescadores. Pescadores, o texto diz que eles largaram tudo. Pastor Jonas pregou aqui a pesca maravilhosa. Eles pescam, as redes vêm arrebentando, eles poderiam vender e ganhar um dinheirão. O texto diz assim, e largando tudo para trás, seguiram a Jesus. Nem com a pesca eles ficaram, nem com a bênção eles ficaram. Falaram, deixa essa bênção aí, isso é material, isso é passageiro, eu quero o mestre, eu quero aquele que pode me dar a vida eterna. Então, nenhum deles eram ricos. Aí de novo, eu abro um parêntese e me pergunto, por que tantos líderes de igreja querendo ser ricos ou sendo ricos? Não sei, queridos. De novo, não vejo nenhum pecado em ser rico, tá? Se você souber lidar bem com isso e for uma pessoa que seja, que tenha um coração desprendido disso, que não seja idólatra do dinheiro. Mas, de novo, eu olho para a história da igreja, para a história da Bíblia e não vejo, desculpe, não vejo amparo para pastores mega ricos, enfim. Não vejo. Não estou dizendo aqui, e isso é até um erro de algumas das nossas igrejas congregacionais, achar que o pastor tem que viver na pindaíba. Não estou dizendo isso também não. Mas estou dizendo que eu não vejo aqui amparo para pastores riquíssimos, pastores que enriquecem do reino. Uma coisa, não, o pastor fulano é empresário, o pastor fulano tem uma outra renda, o pastor fulano, já quando veio para o ministério, já tinha uma vida rica, uma família rica. Agora, eu não vejo fundamentação para as pessoas enriquecerem, cantando louvor, escrevendo livros que, segundo eles, eram para a edificação do corpo de Cristo. E eu não vejo argumento para pastores ficarem riquíssimos, conduzindo igrejas e mais igrejas. Não vejo. Mas aí tem gente que acha argumento para tudo. Eu olho para a Bíblia, para a história da igreja e não vejo, pelo contrário. Lembro sempre da Vânia, quando lembro de John Wesley, que morreu pobre, sem nada, mas dizia que o que fazia ele feliz era pregar o Evangelho. E não morreu pobre porque não tinha não, querido. John Wesley tinha posses, muitas posses, mas vendeu tudo em favor do Evangelho. Então acho que hoje a gente tem que ter, claro, como eu venho dizendo aqui há várias semanas, equilíbrio. Também não devemos deixar com que os missionários passem fome lá, só porque tem que ser pobre, mas também não devemos, eu acredito, que incentivar, criar um clero novamente. Porque o que a gente vê na Igreja Católica é um clero rico, um clero onde Roma é riquíssimo, onde os bispos são riquíssimos, onde as igrejas são cobertas de ouro, mas pobres e mais pobres se multiplicam a cada dia nas nossas cidades, nos nossos países. E o clero riquíssimo. Então, queridos, deixa o clero para Roma. Nós somos protestantes. Acredito que a gente tem que tomar cuidado com isso e procurar a moderação. Quarto ponto, eu já apliquei também aqui durante a pregação, homens pobres e iletrados, com uma doutrina que não era agradável. Vocês vão ver, a doutrina dos apóstolos era as mesmas de Jesus, e a doutrina consistia em arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, credes em mim, credes no Pai. A doutrina era essa, arrependei-vos dos vossos pecados, e uma doutrina que não era legal, uma doutrina que não era agradável. E esses homens conseguiram, de novo, mudar ou impactar o mundo. Só Deus faz isso, queridos. Só Deus. Aí, de novo, trazendo para os nossos dias, a igreja está muito preocupada em estratégia, a igreja está muito preocupada em eventos. De novo, não que isso seja pecado no seu todo. Nossa igreja também tem eventos, teremos retiro agora, teremos festa do Empim, teremos festa da alegria no final do ano, mas entenda, eventos, estratégias não servem de nada se Jesus não estiver como centro, se Jesus não for o ponto principal. Porque aqui não tinha estratégia, não tinha, como é que eu vou falar, um estilo jovem. Pastor, tem que ser um estilo jovem, tem que falar a linguagem dos jovens. Não tinha um louvor moderno, não tinha nada disso, querido, nada disso. E eles impactaram o mundo, e pelo contrário, o discurso era um discurso duro: arrependei-vos, raça de víboras, abandone o pecado. Isso nunca foi um discurso bom. Você chegar para alguém e falar, se arrependa.
Nunca foi um discurso legal, isso nunca foi politicamente correto. Falar para fulano se arrepender, ele vai falar, me arrepender de quê, rapaz? Quem tu pensa que é? Você está falando com quem? Me arrepender? Sou uma pessoa boa? Isso nunca foi bom. E esse era o evangelho de sempre, que foi pregado. E repetindo, eles impactaram o mundo. Por quê? Porque Deus era com eles. Porque eles eram apóstolos de verdade. E não pessoas que hoje colocam a mão na própria cabeça e dizem que dormem pastor, ou dormem sei lá o quê, e acorda bispo, apóstolo, patriarca, e mais o que eles puderem inventar. Não, não era isso. Eles eram homens cheios do poder do Espírito. Então, de novo, a gente tem que tomar cuidado com isso. É muito bom festa, é muito bom movimento, é muito bom atividade na igreja, é muito bom quando aquilo não contradiz a Bíblia, nós façamos, usemos da estratégia, mas entendam, a estratégia nunca vai ser, por si só, eficaz para converter ninguém. Como eu contei aqui, pregações atrás, nem milagre é eficaz para converter alguém, porque nós vimos pessoas que foram curadas na Bíblia e não voltaram para agradecer Jesus, abandonaram Jesus, não seguiram ele. Então, se milagre não é eficaz para converter, quem dirá a estratégia do homem? Então, cuidado, que a gente tenha cuidado ao conduzir essa igreja para não cair nesse erro. E para terminar, também já fiz essa aplicação, adiantei, Judas mostra que o joio e incrédulos podem estar no meio da igreja. Por isso é importante, sempre uma palavra de conserto, de exortação, de arrependimento, de fé, de comunhão, porque quanto mais se aproxima de Jesus, mais se torna evidente que aquela pessoa não é um Judas, que aquela pessoa não é um traidor. Contudo, entretanto, todavia, nós não podemos afirmar que ninguém é um Judas, que ninguém é um traidor, a não ser que aquela pessoa demonstre isso publicamente. Então, é necessário que a igreja sempre seja conduzida com pregações nesse sentido, para que as pessoas sempre se autoavaliem e sempre se autocobrem. Eu tenho sempre que ser um fiel seguidor de Jesus. Eu tenho sempre que a cada dia tirar aquelas imperfeiçõezinhas mínimas que sejam para me assemelhar mais e mais a um verdadeiro seguidor de Jesus. Então, só para encerrar e fechar o que eu já falei, não se escandalize. Não se deixe levar, não se deixe afastar da igreja, não coloque a culpa em Cristo, não generalize a igreja, se porventura amanhã ou depois você tiver uma decepção, inclusive com aqueles que se dizem pastores. Não se escandalizem, porque a Bíblia já nos adiantava isso há muitos anos atrás, e o próprio Jesus sofreu por isso. Ele sofreu a morte. Talvez, eu não estou aqui querendo minimizar o seu sofrimento, falar, pastor, mas você não tem noção do que aquele irmão fez comigo. Você não tem noção do que aquele pastor fez comigo. Eu sei, mas Jesus morreu pela traição de um dos apóstolos. Acredito eu que dificilmente você vai morrer pela traição de um joio, ou pela traição de um Judas, que se diz crente. Mas engula seco, levante a cabeça, ore a Jesus, porque Ele passou por isso e tem poder para me sustentar e te sustentar. Se tem alguém que pode nos dar conselho, é Ele. Ele viveu isso na pele. Então, queridos, que nós possamos meditar, sair daqui nessa manhã meditando acerca disso. 12 homens, tirando o traidor, imperfeitos, falhos, pecadores, cada um com sua mania, cada um com seu estilo de vida, cada um com uma característica, e Jesus os fez uma família. Jesus os chamou de igreja, Jesus os chamou de corpo, e Jesus fez com que eles impactassem o mundo. Que igreja de Andorinhas, que nós possamos almejar isso, sermos diferentes, sim, temos falhas, pecados e defeitos, sim, mas que a cada dia possamos nos renovar, nos avivar, nos arrepender, para que sejamos, assim como eles foram, um corpo que impacta aqueles que estão à nossa volta. Amém, meus irmãos?